Fala pessoal, sou eu aqui novamente, Ricardo Saul, advogado e contador, e dando continuidade à nossa série de casos de fraudes contábeis e financeiras que marcaram o mundo. E hoje vou trazer o estudo de caso da WorldCom, um caso que marcou e talvez até tenha revolucionado, alguns aspectos da contabilização, um caso que aconteceu ali na transição dos anos 90 para os meandros dos anos 2000. E depois da vinheta a gente começa. Já vou pedir para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Então hoje eu vou trazer o caso da WorldCom, empresa do setor de comunicações, telefonia, lá dos Estados Unidos, que teve um crescimento muito acentuado nos anos 90 e que teve realmente seu ápice nos anos 2000. Com a sua abertura na bolsa no final dos anos 90, a sua contabilidade indicava um crescimento muito grande nos anos 2000, sobretudo em função de uma série de fusões e aquisições que estariam agregando valor à empresa. Porém, ao final de algumas dessas fusões, alguma coisa chamou a atenção. Depois de uma fusão que acabou não dando certo, descobriu-se uma fraude contábil relevante que envolvia realmente a maquiagem, a contabilização indevida de certos ativos, principalmente envolvendo superavaliação de ativos a partir de certos ativos que em realidade eram despesas que foram indevidamente ativadas. Geralmente essa operação partia de uma operação de leasing, só que a sua contabilização era feita sem qualquer critério objetivo claro, de forma que, apesar de você ter, à época, duas formas de contabilização de leasing, que seria o financeiro e o operacional, a empresa não utilizava qualquer critério, ela simplesmente ativava e imobilizava o patrimônio ao invés de reconhecer como despesa. Assim, os seus indicadores indicavam uma situação melhor do que na realidade havia. O segundo ponto seria na contabilização de intangíveis, ou seja, nessas fusões e aquisições era muito comum que se contabilizassem intangíveis, que se contabilizassem ágios, valorizações, outros ativos não palpáveis, muitas vezes sem um critério claro, de tal forma que novamente o ativo estaria muito mais valorizado do que a realidade e que não haveria realmente um suporte contábil para justificar aqueles ativos que ali se encontravam no balanço, de tal forma que os indicadores contábeis novamente estariam com uma aparência melhor do que haveria na realidade. E por fim, o ágio e as operações entre partes relacionadas. Seriam operações entre partes relacionadas com ágio ou com ajustes, de tal forma que novamente eram usadas empresas no processo de fusão e aquisição que, quando feito o ajuste contábil, possuíam entradas talvez sem critério, ou usando um português mais chulo, em que a contabilidade era maquiada para justificar fluxos de ativos completamente fictícios. Dessa forma, a empresa teria operações fictícias para poder fazer os ajustes e tentar estruturar a contabilidade mesmo com os furos. Então, basicamente, eram três as estratégias utilizadas pela WorldCom. A primeira seria o uso de ativar gastos indevidamente para reduzir as saídas, despesas e aumentar os ativos. O segundo seria o uso de operações de leasing, novamente, para alterar as despesas e ativos. E terceiro seria o uso de operações de fusões e aquisições, operações entre partes relacionadas, para que fossem feitos ajustes e a contabilidade também pudesse ser maquiada. Ao final dessa série de vídeos, eu acho que farei uma série complementar, falando sobre os aspectos que foram violados. Então, por exemplo, o caso WorldCom é facilmente relacionável com a implementação do CPC 04, que seriam as instruções para contabilização de intangíveis. Há a previsão no CPC 04 dos critérios
para você realmente poder ativar gastos com intangíveis, que são critérios claros que precisam ser comprovados, são operações que precisam ser economicamente viáveis para que você possa imobilizá-las ou ativá-las. Dessa forma, a WorldCom, da forma que fazia a sua contabilidade, violava completamente o CPC 04. Eu também não posso afirmar com certeza se à época do caso já estava havendo essa convergência para o padrão IFRS. Lembrando também que nos Estados Unidos ainda é muito comum o uso do US GAAP, que seria o padrão americano de contabilidade, que não necessariamente corresponde ao padrão internacional, que é o IFRS. De toda forma, ao final dessa série eu estarei levantando uma breve síntese, dos CPCs que são relacionáveis com fraudes contábeis, como por exemplo CPC 04, CPC 18, CPC 36, que envolvem as operações com intangíveis, operações com consolidação contábil, operações com contabilização de ágio, operações de distribuição entre partes relacionadas, porque acredito que não adianta também simplesmente apresentar um estudo de caso sem relacionar com a forma que deveria ter sido feita adequadamente. Daqui a algumas semanas vou trazer um vídeo com uma proposta um pouco mais instrucional, explicando os critérios, enfim, como a boa norma indica que a contabilidade deveria ter sido feita.